Olá, meus queridos alunos do quarto ano, ok? Sou o professor Pablo. Vamos falar hoje também um pouquinho sobre o relógio. A gente falou sobre a história do calendário e eu queria compartilhar com vocês a história do relógio. Esse mesmo aí que você usa no braço, que você vê na parede da sua casa, que você vê na torre das igrejas, ok? Então vamos entender como começou essa questão do relógio. Isso está ligado também diretamente à matemática, porque o relógio ele é uma ferramenta de contagem do tempo. O homem sempre precisou contar o tempo. É necessário para ele contar o tempo. Nós nos alimentamos de tempo em tempo, nós acordamos e dormimos de tempo em tempo, então era necessário fazer a contagem desse tempo. E a ferramenta que veio para nos ajudar a fazer isso foi o relógio. E o relógio ele é muito mais antigo do que você imagina. Ok? Vamos falar então sobre os primeiros relógios ou horológios. Ok? Horológios é o nome dado em língua portuguesa mais antiga. Tá? Então, nem sempre o relógio foi chamado de relógio, mas sim de horológio. Ok? É, o que se tem mais, assim, mais antigo que se tem conhecimento são os relógios de sol, ok? Então, a posição do sol, tá? Eram os relógios mais simples, ok? E de acordo com o movimento do sol, esse relógio ele registrava uma determinada posição e ali se tinha uma contagem de tempo, tá? Existem também outros relógios bem simples, tá? São os relógios de água ou os relógios de areia, tá? Eles existiram, eles são conhecidos, né, por terem existido lá na Babilônia antiga e no Egito, tá certo? Em torno do século 16 antes de Cristo. Pessoal, eu estou falando de 1600 anos antes de Cristo, ok? Esses relógios d'água ou relógios de areia, tá? Então, assim, a história registra que apareceu na Judéia mais ou menos 600 anos antes de Cristo os relógios de água, conhecidas também como clepsidras, ok? São os relógios de água. E os relógios de areia são conhecidos como ampulhetas, ok? Eram formas de se contar o tempo. Então, o tempo que se levava para se encher um determinado recipiente era considerado um tempo de um relógio. E na ampulheta, o tempo que se levava para a areia passar de uma parte para outra era também contado como medida de tempo. Tá, ok? Aí em 725, no ano 725 depois de Cristo, um monge budista, ok, chamado Yinsheng, diferente o nome dele, né? Ele desenvolveu um relógio mecânico, ok? Então foi o primeiro relógio mecânico que ele tinha um sistema bem complexo de engrenagem e 60 baldes de água, ok? Que correspondiam aos 60 segundos e que faziam uma revolução completa em 24 horas. Esse monge, ele organizou esse sistema de balde, levava cada balde para encher 60 segundos e ele criava o ciclo todo em 24 horas. Tá? Aí em 797 ou 801, lá na Arábia, ok, um califa de Bagdá chamado Harun ar-Rashid, ok, ele presenteou, tá, o imperador Carlos Magno, né, ou Carlos Magnífico, com um elefante asiático chamado Abu Abbas e um relógio mecânico de onde saía um cavaleiro que anunciava as horas. Os árabes sempre foram muito bons com números, ok? Tanto que o sistema que nós utilizamos é o sistema de numeração indo-arábico, tá ok? Isso indica que os primeiros relógios mecânicos provavelmente foram inventados pelos asiáticos, ok? Aquele pessoal do lado oriental, ok? Que você aprendeu lá na aula de geografia, tá certo? Bom,
Contudo, isso que eu estou te falando tem controvérsias, tá ok? Tem gente que questiona, isso aí são histórias, ok? Pesquisas, que tem gente que questiona. Não dá para dizer exatamente quem foi o inventor do relógio, tá? Então, assim, existe muita discussão sobre a invenção do primeiro relógio mecânico, tá? O Papa Silvestre II é considerado no mundo ocidental, ou seja, aqui da Europa para o lado da América, tá? Ele é considerado como o primeiro inventor do relógio, tá? Existiram outros grandes construtores, né, que aperfeiçoaram o relógio, tá certo? Então, assim, esse relógio ele foi passando por aperfeiçoamentos, ok? E ele acabou aí se desenvolvendo um pouco mais, tá? Aí, por volta de 1500, no ano que o Brasil foi descoberto, na cidade de Nuremberg, ok? Se fabricou o primeiro relógio de bolso. Quando você assiste os filmes ingleses, os filmes antigos, você vê aquele cara tirar o relógio de bolso, ok? Então foi por volta de 1500, até que em 1595, Galileu Galilei descobre o olha, o nome é difícil, isocronismo, ok? Ou seja, ele faz ali uma sincretização ali cronológica, ok? Com os relógios mecânicos e surge uma grande variedade de técnicas de registros de passagem do tempo. Galileu Galilei foi um grande sábio, ok? Então os relógios desse tipo podem ser como pêndulo, que é aquilo que fica balançando, ok? Ele pode ser de quartzo ou cronômetros, que é aquele que vai contando ali os segundinhos, tá? Os primeiros relógios utilizados foram então os relógios de bolso, tá? Eles eram muito raros e tidos como verdadeiras joias. Então, ou seja, só pessoas realmente muito ricas é que tinham os primeiros relógios, ok? Que tinham um relógio, tá? E o relógio de bolso, ele era um símbolo da alta aristocracia, ok? Somente pessoas grandes e influentes com muito dinheiro é que tinham relógios de bolso, ok? Eu vou te convidar a pesquisar também sobre o relógio de pulso, e aí você vai ver um brasileiro aparecendo aí na criação do relógio de pulso, ok? Também há controvérsia sobre esse assunto, mas tudo indica que foi Santos Dumont, quando foi pilotar o primeiro avião e ficava ruim para tirar o relógio de bolso, ok? Ele criou aí um relógio de pulso. Bacana, pessoal? Então, essa é um pouquinho da história dos relógios, ok? Que passou por todo esse processo aí, desde antes de Cristo até os dias atuais, e ele continua sendo modernizado, e eu acho que o relógio nunca será superado, ok? Um grande abraço, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.